Pessoal, trago boas notícias aqui para vocês que recebem aposentadoria, pensão, benefícios previdenciários. Muita atenção aqui que eu vou compartilhar hoje 3 notícias que chegaram e eu já quero compartilhar aqui nessa tarde de hoje junto com vocês. Para quem acha que finais de semana geralmente não acontece mais nada, que porque o Congresso está de recesso não tem novidade, se engana. O Bolsonaro está assinando medidas provisórias, INSS publicando portaria, soltando comunicados oficiais, mudando regras. Vocês viram que a própria obrigação de realização de perícia foi suspensa por causa desse aumento de casos da pandemia essa semana. Então as portarias estão acontecendo, o governo está tomando decisões e hoje eu vou trazer para vocês aqui 3 notícias muito importantes para todos aqueles que recebem benefício previdenciário, aposentadoria, pensão, auxílio-doença. E além disso, tem uma informação aqui que é válida para todo o Brasil. Então fiquem comigo, não importa o lugar de onde você fala, tem uma informação que vale aí para o seu estado também. Além disso, 14º salário, parcela única, vou trazer informações também a respeito. E olha só, vou trazer uma notícia aqui que pegou todo o Brasil de surpresa. Então vai se preparando aí, porque tem informação válida para todo o Brasil, tem 14º salário, parcela única, tem notícia que pegou o Brasil de surpresa e muito mais. Tudo isso aqui nesse único vídeo para você. Então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Alô INSS. Eu sou Ana Paula, muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia nessa tarde. Eu desejo já a todos um excelente final de semana, incrível, maravilhoso, cheio de bênção e felicidade para você e também para sua família. E bora para as notícias. Aproveitando rapidinho, quem é a primeira vez aqui no canal, eu já convido você a se inscrever, tá bom? Para você não esquecer. Porque aqui embaixo do vídeo tem um botão escrito inscreva-se em vermelho. Clicou, estará inscrito e aí toda vez que eu postar vídeo novo, você ficará sabendo. O YouTube irá te notificar. O Alô INSS é um canal exclusivo focado no aposentado, no pensionista, na pessoa idosa e pessoa com deficiência. Servidores públicos também trazendo novidades para vocês aqui diariamente. E o Alô INSS é muito mais do que um canal de informação e notícia. O Alô INSS é uma rede de apoio para todos aqueles que se enquadram dentro do critério de beneficiário da Previdência e também idoso ou pessoa com deficiência. Nós lutamos aqui por um Brasil com mais igualdade social e inclusão social. E tudo isso só é possível com a união de todos nós, de todos vocês que assistem os vídeos aqui do canal. A gente cobra os políticos, a gente trabalha com projetos de lei no Congresso para poder trazer benefícios e igualdade para vocês. Então, vem somar nessa luta, porque nós precisamos do seu apoio, o maior número de apoio possível para nos ajudar a mostrar a força desse movimento do aposentado para o governo. E as coisas estão melhorando, estão começando aí a surgir projetos do ano de 97, do ano de 1997, retornar a tramitar na Câmara dos Deputados no final do ano passado, porque eles estão vendo que a luta do aposentado vem só crescendo. E a gente vai dominar mesmo o Brasil, porque a gente quer que mostre a força e que tenha valorização para essa classe trabalhadora. Então, nós estamos aqui lutando por vocês e por isso eu convido vocês a fazerem parte do Alô INSS, que é de graça. Você tem todas as notícias, as mais importantes notícias relacionadas aos direitos que você pode ter é aqui nesse canal. Então, bem-vindo, bem-vinda, se inscreva, não esqueça de deixar o like, o gostei é importante para fazer com que o conteúdo chegue a mais pessoas. E no final do vídeo não esqueça de compartilhar grupos de WhatsApp, Facebook, para todo mundo ter conhecimento da causa da luta do aposentado e também das mudanças que o governo está fazendo nos benefícios previdenciários, alterando regras, leis, procedimentos. E você precisa saber, porque se você for um dos convocados pelo INSS ou tiver uma mudança em relação ao seu benefício, para que você não seja pego de surpresa, você tem que acompanhar aí os vídeos, beleza? Bora lá então para as notícias? Começando, saiu uma notícia aqui no jornal, eu vou ler para vocês, referente ao impacto do salário de vocês com base nos alimentos esse ano, tá? E eu quero trazer isso porque isso vai afetar o teu bolso devido ao reajuste do salário mínimo que ficou abaixo da inflação aí acumulada em 2021. E eu vou trazer isso para vocês, é interessante,
porque vocês vão ver o impacto que isso vai trazer no bolso de vocês agora, já no mês de janeiro, porque agora em janeiro o salário de vocês que começa a ser pago nessa terça-feira, para quem recebe aí até um salário mínimo, começa dia 25, terça-feira, começa a ser liberado para quem é NIS Final 1, vai até o dia 7 de fevereiro os pagamentos do mês de janeiro. Quem recebe acima de um salário mínimo também sofreu o impacto aí da inflação, e essas pessoas receberão seu salário de janeiro a partir do dia 1º de fevereiro e vai até o dia 7 de fevereiro. Então, presta atenção, olha só essa notícia, eu vou debater um ponto importante daqui a pouco para vocês e também vou trazer 14º salário, mais uma notícia que pegou o Brasil de surpresa. Se prepara aí que eu tenho notícias importantes para trazer aqui hoje. Depois mais 2 outras notícias ainda vou compartilhar, além do 14º salário e dessa outra notícia que eu mencionei que é bombástica, que pegou o Brasil de surpresa. Então fica ligado aí, porque aqui o vídeo está apenas começando, é muita informação e tudo informação que tem a ver com você, aposentado, beneficiário, povo brasileiro. Bora lá então, começando aqui com essa notícia sobre o reajuste do salário mínimo que ficou abaixo da inflação acumulada em 2021. Pessoal, olha só, vou ler aqui e a gente vai explicar para vocês um fator importante desse ano com base no seu salário. O salário mínimo determinado em R$ 1.212 para esse ano não repõe a inflação de 2021. Isso porque o reajuste do piso salarial nacional de 10,02%, ele ficou abaixo do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que é o INPC, que registrou uma alta de 10,16% no ano passado. Os dados relativos à inflação foram divulgados na terça-feira do dia 11 de janeiro, os dados oficiais. Então, nesse cenário, o salário mínimo ele deveria subir para R$ 1.229 para repor a inflação, como determina a Constituição. No entanto, esse é o segundo ano consecutivo que o aumento do piso salarial fica aquém da inflação acumulada anualmente. Isso ocorreu porque o governo incorporou nesse ano R$ 1,62 referente à inflação de 2020, que não havia sido incluída no reajuste de 2021. E a lei permite deixar a diferença ao próximo ano. Só que tem um problema nessa lei, que na minha opinião, eu quero saber se você é aposentado e pensionista concorda, que essa lei que deixa acumular para o próximo ano, né, a diferença, deveria colocar um limite de sequência, né? Porque, por exemplo, já fizeram isso com a gente no ano passado. Aí esse ano também, ou seja, vamos fazer a vida toda um salário abaixo da inflação, não faz sentido. Então deveria determinar um ano, ok, no segundo ano tem que reajustar e não pode mais jogar no outro por um período de 5 anos, que seja. Ou tem que dar uma justificativa muito séria para não cumprir e deixar para o outro ano a diferença que é de um ano, porque a gente já trabalhou o ano de 2021 inteiro com um salário extremamente inferior e teve um salto que dobrou, quase triplicou a questão da inflação com base no que o governo previa. Então, além do salário estar defasado no ano passado, ainda teve quase 3 vezes de aumento da inflação com base no que o governo previa. Então, isso daí gerou uma consequência gigante, terrível, aumentou a miséria, a pobreza no nosso país. E aí veio esse ano a gente achando que ia repor pelo menos, né, o que aumentou. Não, fizeram esse aumento de 10% ridículo, sendo que tudo a gente paga um aumento muito mais do que 10%, né, 30, 40, 50, 100% de aumento nos itens básicos de sobrevivência que a gente compra, mas o salário não acompanha. E aí ainda tinha diferença de quase R$2 do ano passado. Aí o governo vem, incorpora e ainda fica abaixo da inflação. E aí tudo bem, porque a lei permite ele jogar a diferença sempre para o próximo ano, que significa que pode chegar a gente nunca receber, né, em vida esse valor, porque aí vai passar 20 anos o governo fazendo isso, a pessoa depois morreu, e aí o que aconteceu? Nunca teve o seu reajuste com base de fato no que diz a lei, pelo menos para manter a inflação e manter a qualidade de vida que ela tinha anteriormente. E de acordo com o governo, a cada R$1 a mais no salário mínimo gera uma despesa de 364,8 milhões com benefícios sociais e previdência que são atreladas ao piso nacional. Mas isso é um problema dele, então não permite que as coisas aumentem mais do que R$1, não é verdade? Nós não temos nada a ver com isso. O que a gente quer é um salário digno, porque a gente coloca o governo lá no lugar deles, na cadeirinha deles, porque a gente espera que eles façam algo
por nós, né? Então, trabalhe para o povo, que essa é a promessa dele, geralmente, para uma campanha eleitoral. E esse ano é campanha eleitoral, não vamos nos enganar. Vamos ter muito cuidado aí com a questão do voto, né? E aí, pessoal, o que que acontece? Ainda continuando aqui essa notícia, ela traz aqui mais informação. Então, ela fala que o salário mínimo, ele vai estar muito abaixo da inflação, porque ele deveria ser esse valor de R$ 1.229, ele está R$ 1.212, então tá faltando, né, dinheiro. E você teria aí R$17, está faltando de aumento, né? Então precisaria de R$17 pelo menos de aumento para conseguir ser o que a inflação fechou de fato no ano passado, de acordo com os dados do IBGE. Então a gente vai continuar acompanhando e cobrando, não é só acompanhar, é acompanhar e cobrar o governo para que ele atualize a questão do salário mínimo de acordo com a lei, que ele cumpra a lei. Temos que fazer o governo cumprir a lei, porque senão ele sempre vai estar fazendo isso com o povo, então nós temos que agir. E agora eu tenho mais uma notícia aqui importante para trazer para vocês. Olha só essa matéria que saiu e afeta todo o Brasil, tá bom? Isso aqui é válido para todo o Brasil. O INSS mantém 2 milhões na fila de pagamento, quase todos pobres. Olha só. Metade dos atrasados é de salário maternidade de pessoas pobres, idosos em vulnerabilidade e portadores de deficiência permanente. Pessoal, a oposição pretende atravessar a campanha cobrando de Jair Bolsonaro explicações sobre a paralisia na Previdência Social. Há 3 anos que aumenta a fila de aposentados e pensionistas nos guichês do Instituto Nacional do Seguro Social, que é o INSS. 2 milhões de pessoas aguardam pagamentos desde meados do ano passado e, por lei, o INSS é obrigado a analisar e responder aos segurados em até 90 dias no máximo, sob pena de multa, né, de pagamento de indenização. E pelo menos 1 milhão de pendências correspondem a pagamentos de salário mínimo, que hoje vale R$ 1.212 como benefício de prestação continuada, que é o BPC-Loas, salário maternidade e renda básica para pessoas pobres acima de 65 anos de idade, em situação de vulnerabilidade social e também portadoras de deficiência permanente. E na campanha, Bolsonaro terá que explicar como seu governo entrou e por que não consegue sair do atoleiro burocrático da Previdência Social. A massa na fila à espera de pagamento é de pobres, todos com título de eleitor no bolso, né? Então, trouxeram essa matéria que foi muito bom trazer, porque o governo ele vem sempre jogando o mês que ele vai sanar essa fila. E chega o mês que ele prometido, ele prorroga, ele adia mais esse mês. Igual no ano passado, eles foram adiando 3 vezes, né, sobre zerar a fila. Aí tanto que tiraram o Leonardo Rolim, substituíram o presidente do INSS, justamente porque ele não conseguiu zerar a fila, igual foi a promessa quando ele entrou. Aí jogaram que em janeiro ia zerar a fila. Agora já jogaram que em junho vão zerar a fila. Quer apostar quanto? Que quando chegar próximo de junho, eles vão falar que até dezembro vão zerar a fila. Então, eles ficam jogando datas, brincando com o povo, e o povo tem necessidade, são benefícios alimentícios. Então, a fila tá só crescendo, enquanto eles ficam aí priorizando outras coisas e nunca colocam o aposentado, nunca colocam o beneficiário como prioridade. E essa matéria trouxe um ponto importante. Todos têm título de eleitor no bolso. Só que vocês viram, olha só por outro lado, o governo falou que em janeiro ia zerar a fila do Bolsa Família e ele zerou, incluiu 3 milhões de pessoas na fila do Bolsa Família. Então, para o Bolsa Família, ele tem pessoas para atender, para o INSS não tem pessoas para atender. Vocês viram a diferença de tratamento? Para a gente acompanhar isso muito de perto, porque não estão priorizando o aposentado, o idoso, a pessoa com deficiência. Isso tem que mudar. Há anos isso vem sendo assim. Né? Então tem que mudar. Muita coisa começou a melhorar, mas tem que melhorar muito mais ainda para o Brasil chegar no nível que a gente espera, que a gente quer para o povo brasileiro, para o povo aposentado, idoso, pessoa com deficiência. E essa atenção tem que vir do governo. Então o governo ele precisa prestar contas
e aí a oposição irá questionar o Bolsonaro. A gente vai acompanhar todos os debates, acompanhar tudo que eles estão fazendo para pressionar referente a esse lado, ao lado do idoso, das pessoas portadoras de deficiência, dos pobres, né? Então a gente vai trabalhar bastante essa cobrança em cima do governo. Esse, por ser um ano eleitoral, é um ano em que o governo provavelmente vai ceder muita a pressão, né, para poder atingir um número bom de votos. Então a gente tem que cobrar porque o governo, a maioria, ainda acha que o aposentado, devido à maioria dos que são aposentados hoje terem voto facultativo, não contam o voto na urna, porque muitos deles acham que fica só em casa, que não sai para votar. Mas a gente tem que mostrar que sai para votar sim e que vai impactar as urnas sim, porque isso tem que acabar. Você conhece alguém ou você é um dos que está nessa fila esperando o retorno do INSS? Deixa aqui nos comentários para mim quanto tempo demorou para você ter uma resposta do INSS e receber o benefício. Vai deixando aí nos comentários que eu quero fazer um levantamento e ver se isso é um problema regional ou é um problema nacional mesmo, porque às vezes é uma cidade específica, é um estado específico que demora mais do que o outro. Então nos ajude a entender esse cenário para poder cobrar também não só o presidente da República, o governo, como também o governo do seu estado, o prefeito da sua cidade. Mas a gente precisa entender qual é a cidade que está com mais demora no atendimento. Então vai deixando aqui nos comentários e aproveita e comenta o nome da sua cidade, do seu estado, porque é assim que a gente vai descobrir o estado e o tempo que demorou aí, que está demorando um atendimento médio para poder atender um requerimento do INSS, tá bom? Então eu conto com vocês para nos ajudar sobre isso. E agora tem uma boa notícia para vocês. 14º salário continua na mídia. Vou mostrar aqui para vocês uma matéria que saiu agora essa semana sobre as datas de pagamento do 14º salário liberadas. Eu vou trazer para vocês porque isso mostra o poder da força do aposentado, do pensionista, do beneficiário da Previdência Social. O quanto é importante a gente se manter firme, pessoal, aqui na luta, porque olha só, o 14º salário não para de ser noticiado. Ele está sendo noticiado em vários jornais grandes, na mídia. Quando você joga, você pesquisa no Google 14º salário, vem um monte de matéria atualizada com data dessa semana, ainda falando do tema. Isso tudo foi graças à repercussão que você conseguiu fazer, cobrando, mostrando a sua força através da sua fala. Você fica digitando aqui nos comentários, você tá mostrando força, você tá aí, todo o Brasil vai ver esses comentários. Então é você deixar nos comentários: eu apoio o 14º, eu quero o 14º, que isso tá fazendo efeito, isso tá botando pressão no governo. O próprio Bolsonaro, os aliados dele, os próprios apoiadores do presidente, está questionando o presidente da República quando ele sai, quando ele vai aí conversar com os apoiadores. Então isso é extremamente importante que continue acontecendo, porque o 14º salário, pessoal, ele faz parte da luta da pessoa idosa, da pessoa com deficiência, do aposentado, do pensionista, a luta de quem tanto trabalhou, de quem tanto contribuiu com esse Brasil, com a economia, quem carregou a pandemia nas costas. Então o governo não ajudou o aposentado, então precisamos pressionar o governo a ajudar. E o 14º salário, ele tá com um tema relevante ainda, graças a Deus, e a gente deve continuar nessa luta, tá? Eu faço parte dessa luta. Se você faz parte dessa luta, deixa aí nos comentários também, porque olha só essa matéria. Eu vou ler essa matéria na íntegra e vou explicar para vocês uma questão sobre o 14º salário para esse ano de 2022. Olha só, datas de pagamento do 14º salário são liberados. O ano de 2022 será um ano decisivo para a liberação. A jornalista que fez essa matéria essa semana foi a Amanda Anibal. Ela colocou aqui sobre essa matéria o posicionamento dela, o que ela acredita sobre o 14º, explicando um pouco sobre ele. E eu vou ler só para vocês verem o que o jornal, o que a mídia está falando sobre esse assunto. Olha só, abre aspas. Aguardado desde 2020 pelos aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social, que é o INSS, o ano de 2022 será um ano decisivo para a liberação do 14º salário, tendo em vista o período de tramitação da medida, assim como pelas definições de pagamento do benefício, marcados para ocorrer esse ano. 14º salário INSS aos segurados do INSS vem por meio de um projeto de lei, que é o projeto 4367 de 2020, de autoria do deputado Pompeu de Matos,
que desde 2020, durante a primeira onda da pandemia da Covid-19, aguarda uma resolução do Congresso Nacional. Conforme a aprovação da Comissão de Finanças, pontos que impedem o texto ser aprovado, como o enquadramento da legislação fiscal, definindo de onde seriam encontrados recursos para financiar o benefício, foram estipulados. Sem uma definição de onde o governo pode encontrar recursos para financiar um projeto de lei de grande impacto financeiro como esse, poucas são as chances de aprovação da medida, tendo em vista o desenquadramento da legislação fiscal. Porém, com a apresentação do relatório deputado Fábio Mitidieri, que foi o relator do projeto do 14º salário, todos esses pontos de desenquadramento foram solucionados e apresentados, tá? O 14º salário pode ser pago de duas maneiras, sendo a primeira delas a ideia de realizar o pagamento de um montante equivalente ao 13º salário, e já a segunda, que foi definida pela Comissão de Finanças e Tributação, com um valor limitado. O 14º salário INSS será pago por 2 anos, relativos à proposta inicial, ou seja, como o projeto de lei em questão definiu a liberação do 14º salário do INSS para os anos de 2020 e 2021, o beneficiário será pago da seguinte forma: 14º salário de 2020 será pago em março de 2022, se for aprovado, tá? E o 14º de 2021 será pago em março de 2023, se o projeto for aprovado, sem alteração no texto, porque ainda ele vai passar ali pela aprovação da CCJ, e a CCJ pode alterar, pode apresentar novas emendas, fazer alteração. Ele vai passar pelo Senado Federal, podem fazer alteração e depois ele voltar ainda para a Câmara dos Deputados de novo e ser discutida a alteração do Senado. Ele pode, na hora que chegar no presidente Jair Bolsonaro, ter alteração também. O Bolsonaro pode vetar trechos aqui do 14º. Então, para vocês verem que o texto ainda pode ser alterado, mas o texto atual, inclusive que a grande mídia está trazendo, igual esse jornal que eu estou lendo, é o que é hoje, que está válido hoje. Hoje, o texto do projeto permite o projeto por 2 anos, que seria 2022 e 2023, e no mês de março, né, segundo o texto, que deveria ser pago, o valor limitado em até 2 salários mínimos, que seria até R$ 2.424, e também ser pago a todos os aposentados, pensionistas, todos que têm direito ao 13º salário. BPC não tem direito a 13º, então não tem direito a 14º. O pessoal do assistencial, benefícios assistenciais, Auxílio Brasil, Bolsa Família, também não tem direito ao 14º. Só o benefício previdenciário, aqueles que contribuíram com a Previdência para poder ter um benefício hoje. Então, essas são as pessoas que têm direito ao 14º salário. E aí, pessoal, o que acontece, né? Segundo aqui a Comissão, então, de Finanças e Tributação, dentro do relatório do relator, diz que o 14º salário pago em março de 2022 custará 39,26 bilhões de reais retroativos referente ao ano de 2020 e de 42,15 bilhões em 2023 referente ao benefício de 2021. Então, para vocês verem aí, né, 80 bilhões de reais aproximadamente é o custo que o governo teria com um projeto do 14º salário em 2 anos, 80 bilhões de reais. E a tramitação dele, caso seja aprovado, o texto será enviado para avaliação no Senado Federal. Caso a casa não altere nenhum ponto definido pela Câmara, o texto será enviado, por fim, para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. E o 13º salário de 2022 já está definido. Enquanto os segurados aguardam o desenrolado 14º salário, os aposentados e pensionistas já podem consultar aí as datas de pagamentos do 13º para esse ano. E as datas são, no mês de agosto, junto com o seu salário de agosto, pegar a primeira parcela do 13º salário, que é 50% do valor do seu salário mensal a mais, e no mês de novembro receber a segunda parcela do 13º. Então, o 13º salário está definido.
O valor dele é o valor do seu benefício mensal, que você já recebe, e ele é dividido em 2 parcelas, sendo pago uma primeira parcela em agosto e a segunda em novembro. A data está definida, está publicado o decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro no Diário Oficial da União, então já está tudo decidido. Pode mudar? Pode mudar. A qualquer momento, ainda mais agora com a volta do recesso, né? Passando essa semana na outra, a Câmara já está funcionando, tudo está funcionando, vai ter votação, vai ser uma loucura. E o 13º com certeza vai entrar aí no jogo para o governo pensar em antecipar, e aí entra a nossa luta mais forte ainda, que ao invés de antecipar, que ele pague o 14º salário. Então a gente tem muito trabalho pela frente, tudo isso agora no início desse ano, é um ano de eleição, pandemia está aumentando o número de casos, então ainda dá tempo da gente lutar por um Brasil mais justo e de ajudar o aposentado com esse 14º salário. Então eu faço parte dessa luta, eu estarei lutando todos os dias junto com vocês nas redes sociais. E se você faz parte dessa luta, deixa aí nos comentários que eu quero saber, eu faço parte dessa luta também, tá? E agora, olha só, uma notícia aqui para vocês, pessoal, que pegou o Brasil de surpresa. O governo fala que não tem dinheiro. Quando a gente fala para pagar o 14º salário, fala que não tem dinheiro, mas aumentou o fundão eleitoral. Quando fala para pagar o 14º, fala que não tem dinheiro, mas está perdoando dívidas de igrejas ricas, não é as pequenininhas, não. É aquelas ricas, já grandes. Quando ele fala que não tem dinheiro, por outro lado, ele está gastando fortunas, milhões no cartão de crédito corporativo. Enquanto fala que não tem dinheiro para o aposentado, ele está aumentando o Auxílio Brasil e ainda parcelando o salário do aposentado. Então, para vocês verem que quando tem dinheiro, será que não tem dinheiro ou será que ele não quer priorizar o aposentado? E aí, olha só essa notícia que pegou o Brasil de surpresa. Arthur Lira, o mesmo presidente da Câmara dos Deputados que barrou o 14º salário no final desse ano e que a gente está cobrando nas redes sociais, ele que fala que nunca tem dinheiro para nada, ele gastou 3 milhões de reais com viagens pelo país e o mundo afora. Ele sozinho gastou 3 milhões de reais. E aí a gente pergunta, não tem dinheiro? Será que de fato não tem dinheiro, pessoal? Inclusive, o blog aqui que fiscaliza o gasto público, né, e vigia o poder em Brasília, fez essa publicação mostrando que o Arthur Lira gastou 3 milhões das contas públicas, quando foi olhado as contas públicas, com viagens pelo mundo afora. Em ano de pandemia, quando eles falam que não tem dinheiro, tá aí essa notícia que pegou o Brasil inteiro de surpresa. Então, o Arthur Lira, pessoal, ele tá gastando muita grana do povo brasileiro para ele poder ficar viajando, para poder ficar aí curtindo, e o povo brasileiro tá aí sem nada. Então, será que não tem de fato dinheiro? Dinheiro tem. O que não tem, o que a gente precisa é da ajuda aí do governantes, né? A gente precisa aí pegar esse governo, pressionar ele para que eles possam nos ajudar também a ter benefícios, até ajuda, porque eles estão cheios de benefícios. Quem não tem benefício é o povo. Então, para vocês verem, essa notícia pegou o povo de surpresa, pegou o Brasil de surpresa. Arthur Lira gastando 3 milhões de reais com viagens pelo país e o mundo, só ele. Se pegar cada deputado, somar o que eles estão gastando dinheiro público, vai pagar com certeza o 14º salário. Então tem dinheiro sim, e a gente vai continuar a nossa luta, para vocês verem que não é falta de dinheiro, é falta de boa vontade, de compaixão, de humanidade com o aposentado. Então a gente não vai deixar isso quieto, a gente está junto com vocês nessa luta, vamos trabalhar até o fim para tentar a aprovação desse projeto para vocês esse ano. Então eu conto com vocês, por isso que eu falo, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, para acompanhar todas as notícias, deixa o like no vídeo, pessoal, porque é assim que o vídeo chega a mais pessoas também, né? O YouTube, ele considera esse like importantíssimo para ele poder recomendar o vídeo a outros aposentados, para saber como que tá a luta, o andamento, entender as notícias, os direitos que eles podem ter e não sabem, e eu conto com o seu apoio
para poder deixar esse like e também compartilhar o vídeo. Grupos de Facebook, de WhatsApp, com quem você ama, com quem você conhece. Vamos fazer cada um fazendo sua parte, a gente consegue chegar a um grande avanço nessa luta do aposentado pensionista pelo Brasil. Então esse é o vídeo de hoje. Muito obrigada, um grande beijo. Eu espero vocês amanhã, 7h30 da manhã, para o Boletim INSS, tá bom? Um abraço e até lá.